Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre sistemas operacionais versus hardwares antigos, tá? A gente sempre pega muito no pé do Windows, tá? Com relação a hardwares antigos, porque a gente sabe que a Microsoft ela tem priorizado cada vez mais os drives mais recentes, né? Dispositivos recentes e hardware de uma forma geral mais recente, tá gente? Então, né, a gente sabe que a comunidade tem pegado muito no pé dela por conta disso. E essa é uma das maiores críticas da comunidade Linux em relação ao Windows por causa disso, né? Só que a gente está meio que entrando, pessoal, num paradoxo aí infinito nessas questões, porque eu estava com uma GTX 1660 até semana passada aí, né? Acabei tendo que vender ela, né? Vendi ela junto com o Ryzen 3600 que eu ia montar para mim, enfim, para poder pagar uma conta, né, e tal. Paguei a conta, né? E para não ficar sem GPU, eu acabei tendo que juntar aí as migalhinhas que sobrou ali, né, para poder pegar uma RX 580, que era que estava acessível no momento para mim. Então eu adquiri aí a 580 da Gigabyte, que é uma placa bem legal, né? E eu não consegui pegar a versão de 8 GB porque não tinha encontrado versões de 8 GB da Gigabyte, e como eu falei para vocês, eu só iria voltar para AMD se fosse Gigabyte ou Galaxy. E infelizmente eu descobri que a Galaxy não tem nenhuma GPU da Gigabyte disponível, ela só fabrica placas da Nvidia. E aí eu fiquei de mãos atadas porque eu estava encontrando modelos bem fraquinhos da 580 e da RX 5500 aí, da AMD, tá? Então enfim, apareceu essa placa aí da Gigabyte, que é uma baita de uma placa, eu vou trazer um review dela para vocês em breve, tá? Comprei ela, né? Fiz alguns testes iniciais ali, ela estava com uma temperatura bem elevada, né? E era devido ao dissipador que não estava muito bem encaixado, e a pasta térmica também não era de boa qualidade. Então fui lá, fiz uma manutenção ali preventiva e a placa ficou perfeita, tá? Só que aí a gente, né, se deparou com um problema, tá, gente? Eu fui tentar dar boot nela usando o Big Linux e não deu certo, deu tela preta. Reverti o kernel para o mais antigo, reverti o drive mesa e mesmo assim não consegui dar boot, né? Então a gente tentou, né, aí durante a live aí, né, que eu tava fazendo a instalação dela, né, pessoal, eu tentei dar boot no Zorin, no Big, no Fedora, no Obara Linux, Linux Mint, Zorin OS também já falei, né, enfim, tentei dar boot em diversos sistemas baseados em Linux e simplesmente não aceitou a GPU, tá? Simplesmente aparecia o post da BIOS, você selecionava para dar boot na distro, né? Ela começava a inicializar o sistema, mas na hora de dar boot, de fato, ela simplesmente parava numa tela preta, tá? E isso, na minha opinião, o que pode ser, tá, gente? Isso é só um chute mesmo. Acredito que o drive mesa está atualizado, né, nas distribuições Linux, e talvez por conta disso não seja mais compatível com a GPU, ou talvez o próprio kernel, que todas que eu testei estão com kernel já 6.8 para cima, né? Então acredito que talvez esse possa ser um dos motivos pelo qual eu não consegui dar boot nessa GPU usando o Linux, tá? Uma outra possibilidade que a gente está estudando, né, que eu discuti ali com o pessoal que estava na live, é sobre a incompatibilidade da GPU nessa placa-mãe com o drive mesa, por exemplo, entendeu? Que é um drive genérico. Talvez ele não esteja conseguindo fazer a comunicação entre o chipset da placa-mãe com a GPU, né, e com o PCI Express ali. E aí talvez ele não esteja conseguindo fazer com que a placa inicialize, né, na hora de inicializar o módulo da placa, né, que é o drive mesa de fato. Pode ser que ele esteja dando esse conflito ali, né, nesse caminho, e acabe não dando boot aí com a RX 580, tá, gente? Então é um problema, na minha opinião, bem grave, né? Porque a gente costuma acusar muito a Microsoft, muito o Windows em relação a essa falta de compatibilidade com o hardware antigo, mas o fato, cara, é que eu tô com minha placa aqui no Windows funcionando perfeitamente. Tá rodando a Bloodstrike a 144 FPS cravado, com folga, porque ela pegou 240 tranquilo. Tá rodando o Eurotruck, uma placa de 2017, galera. Tá rodando o Eurotruck, a última versão do jogo. Tá rodando no Ultra a 300% em live 1440p. E se eu colocar em 1080p fica ainda melhor a live, tá? E eu testei gravação também em 1080p 60, né? E a placa rodou liso, gravou liso o jogo. Dá pra fazer várias gameplay com ela. Então assim, uma placa de 2017 de 4 GB, modelo da Gigabyte, que é um modelo que tem um clock um pouco mais baixo,
tá? Ela vem descrita como OC, mas na verdade ela reduziu o clock da placa, o clock padrão, e aí quando tu ativa o overclock, aí ela atinge o clock original do modelo de referência, né? Então, cara, para uma placa que tem um clock reduzido, né, ela tá conseguindo fazer esse milagre. Para mim é um milagre, tá? Ela tá rodando o Eurotruck no Ultra, cara, é um milagre. Não é qualquer GPU que roda mais o Eurotruck no Ultra. O Eurotruck agora tem compatibilidade com TAA, MSA, né? Agora ele tem a versão, tem baixo, médio, alto e Ultra, né? Tem algumas tecnologias a mais ali que eles implementaram dentro do Eurotruck também, que pesa muito para a GPU e ela tá dando conta, tá? Uma outra coisa, tá, gente? Edição de vídeo, né? Eu sei que a NVIDIA ela é melhor para edição de vídeo, isso a gente sabe. Tem o NVENC, o NVENC é melhor, sim, é superior. A maioria das GPUs AMD perde para a NVIDIA com relação à edição de vídeo, mas a 580 ela tá com desempenho para questão de renderização, pelo menos usando o CapCut, ela tá com desempenho parecido com a NVIDIA. O que eu percebi, tá? Na minha NVIDIA, quando eu renderizar com o CapCut, ele usava ali 70, 80% da GPU. E aqui no Windows, né, nessa versão, perdão, aqui com a AMD, ele usa 100% da GPU e usa menos processamento. Parece que ele consegue trabalhar melhor com a placa da AMD, né, o CapCut, porque eu não sei. Chutaram aí em uma das lives que poderia ser por causa do macOS, né, porque ele foca muito no macOS e o macOS usa AMD. Né, então pode ser isso, tá, gente? Então, enfim, o fato é que eu consegui extrair um excelente desempenho para renderização usando essa placa. Né? De repente eu deixo passando alguns takes para vocês aí, dela ligada aqui no meu PC, talvez ela desligada. Não sei, eu não gravei ela desligada, tá, gente? Mas eu posso colocar aí ela ligada mesmo no PC. Alguns takezinhos para vocês aí. Se houver necessidade, se não tem problema, tá? Coloco só a imagem dela aí, pego da internet, sei lá. Enfim, voltando aqui, tá, gente? Então, vamos lá, gente. Eu queria deixar uma pergunta aqui de uma forma geral para a comunidade Linux mesmo, né? Eu sei que vocês batem muito no Windows em relação a essa questão de hardware antigo. Aí eu volto a minha pergunta para vocês, tá? Será que é o Windows que não tem compatibilidade com o hardware antigo? Ou será que o Linux, o kernel, tá? Não estou falando das distribuições, estou falando do kernel. Ou será que o kernel que não é mais compatível com o hardware antigo? A gente sabe que quando atualizaram o drive mesa na minha Reset 250, eu nunca tive problemas de drive com ela no Linux nem no Windows. Mas quando atualizaram o mesa para a versão 23 lá, né, lá no começo do ano, a gente sabe que eu não tive mais suporte a Vulkan naquela placa. E por isso eu tive que vender ela, certo? Quem acompanha o canal aí vai lembrar disso. Que eu tive que vender ela e ficar usando a Intel HD Graphics. Por quê? Porque eu não estava conseguindo rodar mais nada usando o Vulkan. E o desempenho dela no Linux no OpenGL era terrível. Era pior do que a Intel HD Graphics. Então quem acompanha o canal sabe disso, né? Então assim, galera, toda tecnologia ela evolui e avança conforme o tempo passa. Então não é o Windows que está sendo exigente só quer funcionar em hardware novo, não. Todos os sistemas operacionais eles precisam acompanhar o avanço da tecnologia, tá? Agora, hoje, na minha opinião, o Windows ele é um sistema retrocompatibilidade melhor. Ele possui uma retrocompatibilidade muito melhor do que Linux hoje em dia, porque a Microsoft coloca isso no sistema dela. Né? Ela permite que o Windows trabalhe com drives extremamente antigos, justamente para que o computador que for compatível com o TPM, ele não perca suporte, né, para o usuário, né, que ela quer engordar, né? Ela quer engrossar ali a sua carteira de usuários no Windows. Então, para ela não faz sentido ela pegar o Windows, fazer com que ele funcione somente em determinado tipo de hardware. Então, o que ela faz? Ela vai tentar atender o máximo de pessoas possíveis, né? Então, qual que é a exigência do Windows hoje para tu poder usar? É ter um processador de 8ª geração, até um tempo atrás era assim, o TPM 2.0 e é isso. É basicamente isso, galera. São dois requisitos. Né? E aí eu volto mais uma pergunta para vocês. A galera, não dá para usar o Windows porque exige o TPM, tem que trocar de PC. Mas para rodar, tem alguns jogos aí que para rodar tu precisa de uma GPU de 8 GB. Tu precisa de uma GPU que tenha DirectX 11 para cima, né? Então por que você pode investir numa GPU para rodar um jogo mais recente, mas tu não quer investir no PC para rodar o Windows, para rodar o Linux, por exemplo? Então assim, galera, eu vou continuar fazendo testes, eu vou tentar
botar algumas outras distribuições aqui, né? Eu vou tentar testar mais uma vez algumas distribuições aí, principalmente o Fedora, né? Que eu testei poucas vezes. Aí vamos ver se eu consigo dar boot aí no Linux usando essa placa, porque realmente eu quero testar o desempenho dela no Linux, tanto com o OBS quanto na renderização ali, né? Usando o Kdenlive para ver como é que fica, tá, gente? Mas por enquanto, né? Eu tô aqui no Windows. E é isso, tá, gente? Vamos pra cima, vamos continuar fazendo os testes aí. Qualquer novidade eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Mas quem tá na live viu que eu tentei de fato, tá, gente? Eu tentei no off, o pessoal que ficou comigo no Discord aí acompanhou comigo. Eu tentei várias distribuições e infelizmente não deu certo, tá? Então o que eu acho assim, tá, galera? Toda tecnologia evolui e avança conforme o tempo passa. E assim como o Windows, ele tem exigências mais modernas para funcionar de forma satisfatória, o Linux também tá indo para frente, né, gente? Então não tá para você exigir também que ele seja compatível com tudo, né? Então eu acredito que possa ser dois motivos. Primeiro, o Mesa tá atualizado demais e não é compatível com a RX, o que não é muito provável, porque o Efraim usa o drive Mesa e ele tem uma RX 590, então não seria o Mesa. Mas eu acredito que possa ser o kernel das distros pode ser que estejam compatíveis com a minha GPU. Por alguma razão ali que eu não sei, né? É uma placa. Eu nunca tive placa da Gigabyte da AMD, né? A AMD eu só tive Sapphire, né? Eu nunca tive Gigabyte da AMD, só tive da Nvidia. Então eu não posso falar, né, o que é de fato, mas eu suspeito dessas duas possibilidades, né? Uma é o drive mesa não é compatível com ela, e duas, né, o kernel do Linux está cada vez mais atualizado e está perdendo suporte sim para hardware mais antigo. Né? Ou seja, ele está dando lugar para o Windows, né, se tornar um sistema com uma retrocompatibilidade melhor e maior em relação aos usuários de desktop, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, foi só para esclarecer isso para vocês, tá? Como eu falei, talvez eu deixe alguns takes dessa placa passando aí, mesmo que ela já esteja ligada no meu PC, né? Porque quando eu peguei ela e fiz a manutenção, eu acabei não lembrando de gravar para vocês, eu deveria ter gravado. Mas enfim, né? A placa tá excelente. Eu vou deixar uns takes aí de monitoramento de temperatura para vocês dar uma olhada. Mas o fato é que é uma placa assim excelente, tá, gente? Eu sempre gostei da RX 580 e sempre quis ter o modelo da Gigabyte, tá? Talvez por isso eu não tenha feito tanta questão de pegar uma 5500, porque tava bem mais cara, tava cerca de R$ 300 mais cara. Isso na Marketplace, tá? Porque ela nova tá acima de R$ 1.400, enquanto que eu achei uma RX, né, 580 por 700 nova, né, o modelinho da Mansa, e tinha uma que tava 899, ou era 999, que era da Power Color. Power Color Beastar, se eu não me engano, também tinha. Então assim, uma placa que tem quase o mesmo desempenho da 5500, né? Fica pau a pau com a 5500 normal ali e fica bem próximo da 5500 XT de 8 GB, né? Então, galera, não tinha por que eu pagar 300, 400 reais a mais aí para pegar uma 5500 XT, sabendo que eu não tinha esse valor, né? Realmente eu tirei da onde não tinha, só para poder manter as lives do canal, porque a galera já tava desesperada, perguntando cadê as lives, e eu sem GPU, cara, como é que eu ia fazer live? Não tem como, tá, gente? Não dá para fazer live, nem que seja só gravando a tela, não dá para fazer live usando Intel HD Graphics, principalmente essa série antiga, 630 para trás aí, não dá, entendeu? As únicas que dão são aquelas da série Arc mais nova, Intel Iris, Intel Xe, né? Essas integradas mais potentes, mais modernas ali, que vem nos processadores de nona e 10ª geração para frente, tá? Mas toda essa linha que vem aí, ó, da Intel UHD Graphics, da Intel HD Graphics da linha 630 para trás, nenhuma dá conta de fazer mais live em 1080p. E eu não vou abrir uma live para vocês aqui 720p, sinto muito, eu não vou fazer isso, tá? Primeiro que o YouTube não vai nem fazer questão de divulgar o vídeo, porque a qualidade vai estar uma droga, né? Quem entrar na live vai ficar assistindo uma live totalmente sem qualidade, toda embaçada. Então, cara, eu não faço isso, tá? Se é para eu fazer um negócio para vocês, eu vou fazer bem feito, que é como vocês estão vendo esse vídeo agora. Tá, tô utilizando aqui um Edge 40 como webcam, sem fio, através do OBS, usando o Wirion Webcam, né? E apesar da imagem não estar perfeita, ainda é uma imagem de qualidade, né? Pelo menos olhando aqui na tela do celular, ainda é uma imagem de qualidade. Pelo menos é o suficiente para entregar uma experiência pelo menos satisfatória para vocês. Tudo bem que é uma câmera que tem uma abertura focal muito baixa, né? E acaba não entrando muita luz. É tanto que eu tô com a luz do teto acesa, né? E tô com uma ring light aqui do meu lado acesa também, porque essa câmera no lugar fechado, sem luz, ela não entra muita luz, tá? E aí,
né, fica difícil. Se eu fosse gravar lá fora, por exemplo, ia ficar excelente a imagem, porque ela ia absorver bastante luz e ela é uma câmera muito boa para questão de foco, tá? Então, por essa razão que a iluminação não vai estar muito boa, mas acredito que a imagem vai estar mais nítida do que antigamente, quando eu usava o Note 13, que entrava muita luz, mas a imagem não era tão nítida assim, tá? Mas enfim, isso não vem ao caso. Para finalizar, eu peço que vocês se inscrevam no canal se não for inscrito, deixa o seu like aí, tá, gente? E claro, né, ativa também o sininho das notificações. Comenta aí embaixo quem tem uma RX 580, qual distribuição tá usando, kernel, e qual a versão do drive mesmo está utilizando, para que eu possa tentar fazer alguns testes aqui na minha GPU também, para ver se pelo menos eu consigo testar uma distribuição que seja aí nessa placa, para a gente fazer um comparativo aí do Windows versus o Linux com a AMD. Fechou? Forte abraço aí. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.